E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Eu tava esperando acabar o jogo do Corinthians lá na Neoquímica Arena, um jogo dramático, mais uma classificação dramática do Corinthians nos pênaltis. Foi assim contra o Remo, foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o América Mineiro. O Corinthians é o nosso adversário na fase semifinal da Copa do Brasil. Eu tava conversando com alguns amigos aqui, nos membros do canal, no grupo de WhatsApp. A gente estava falando o seguinte, podia ser, muitos estavam torcendo pro América, porque o América tem menos tradição, né? Não é um time tradicional, então teoricamente seria mais fácil se o São Paulo encarasse o América. Mas também a gente estava conversando, eu não sei se você concorda com isso, se for para fazer uma campanha, a gente não pode escolher, se quiser ser campeão, não dá para escolher adversário. E seria épico, seria histórico, se o São Paulo chegasse numa decisão de Copa do Brasil com o Flamengo ou Grêmio e conquistasse o primeiro título, eliminando o Palmeiras, um dos principais clubes do Brasil, com 2 vitórias na fase de quartas de final, eliminando o Corinthians, um adversário, não preciso nem dizer o peso, o tamanho do Corinthians na nossa história, quem sabe quebrando o tabu na Neoquímica Arena, porque o São Paulo pode se classificar mesmo sem quebrar o tabu, mas você imagina o São Paulo se classificando, quebrando o tabu dentro da Neoquímica Arena e depois enfrentando o Grêmio ou o Flamengo. Para mim o Flamengo hoje, um dos principais, talvez o principal time do Brasil. Então, quando saiu o sorteio que o São Paulo ia pegar o Palmeiras, a gente conversou o seguinte, podia ser pior? Não sei se podia ser pior, sinceramente. Podia ser melhor? Podia ser melhor. O São Paulo podia pegar até o próprio América, que foi o adversário do Corinthians. Mas o São Paulo passou pelo Palmeiras. Então, eu acho que dá para acreditar sim, como a gente acreditou contra o Palmeiras, mesmo sabendo que ia ser muito difícil, e o São Paulo conquistou essa vaga. Pelo desempenho apresentado nos 2 jogos contra o Palmeiras, por que não acreditar que o São Paulo pode passar pelo Corinthians? Ah, mas o Corinthians vive numa fase ruim. Fase ruim? Fase ruim é ser eliminado lá atrás da Copa do Brasil. O Corinthians vem passando na Bacia das Almas, que muitos podem considerar, tá vendo, tá ganhando na Bacia das Almas. Pra mim isso é mais preocupante, porque é exatamente do jeito que o corintiano gosta, que o corintiano vibra, que o time ganha força, que o time vem mais forte, passando essas classificações dramáticas. Então pra mim vai ser um adversário dificílimo, mas a gente tem totais condições de conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil. E sobre mando de campo, quando vai ser o primeiro jogo, o segundo jogo, quem vai jogar onde, a CBF vai fazer um sorteio na segunda-feira, para decidir o mando de campo. Sorteio 1 da tarde lá na sede da CBF no Rio de Janeiro, tá bom? Vamos falar do futebol rapidinho, antes que eu me esqueça. Tá aí, eu vou deixar o QR Code na tela para você já baixar o melhor aplicativo de futebol para celular. Se acompanha amanhã, rodada, hoje tem jogo do Botafogo, os melhores momentos, os lances, acompanha tudo no OneFootball de graça. Tá no primeiro link da descrição. Clicou, baixou, se divertiu, se informou. Gostei dessa, hein? Vou falar pro pessoal do futebol, agora eu tô rimando na hora de fazer propaganda. Clique, não se esqueça, baixe lá. Fizemos no vídeo de ontem, comentando comentários, né? E o pessoal eufórico ainda com a vitória, com a classificação, as 2 vitórias em cima do Palmeiras, e falamos também sobre, fizemos o vídeo da coletiva do Dorival, quando ele foi chamado de sortudo. Chamado não, o repórter não quis chamá-lo de sortudo, mas ele falou sobre sorte ou competência. Vou deixar os 2 na janelinha, acabou o vídeo, ver se eu lembro de falar, aqui fica um e aqui fica outro, tá bom? E no vídeo de ontem falamos sobre o Arboleda. Arboleda, aliás, que é um jogador que eu vou falar pra vocês sem nenhum problema. Eu gosto muito do Arboleda, como jogador. Eu gosto do Arboleda, do comportamento dele, o temperamento dele, brincalhão, meio baladeiro, meio irresponsável, entre aspas, e gosto principalmente do futebol do Arboleda. Só que isso não me impede de criticar o Arboleda, porque ele fez aquela postagem chamando parte da torcida do São Paulo de filha daquilo. E que cadê não sei quem, que criticou, não sei o quê. E teve no vídeo, eu falei isso no vídeo de ontem, e teve gente que concordou comigo e teve gente que defendeu o Arboleda, que disse que ele tinha o direito sim de xingar a própria torcida do time de FDP. E eu fiquei me perguntando, e procurei até nas redes sociais e não achei, se alguém achar, por favor, mande para mim, se o Arboleda postou alguma coisa agradecendo a torcida que lotou o Morumbi 3 vezes para pagar o salário dele. Né? Ou você acha que o salário dele, não sei se está atrasado, mas o direito de imagem de alguns jogadores está atrasado, que faz parte do salário. Vocês acham que foi a engenharia financeira do blogueirinho do Belmonte que fizeram cair o dinheiro na conta do Arboleda? Ou foi a torcida? Que tá, inclusive no jogo que ele entregou, que ele errou os 2 gols, que ele deu os 2 gols pro Palmeiras.
Então, eu gosto muito do Arboleda, tanto, se eu não gostasse dele, eu não teria 2 camisas do Arboleda, que eu gosto de mostrar essas coisas, porque, para deixar claro que eu torço por todos eles, independente, eu tenho camisa do Igor Vinícius, já mostrei aqui do Nestor, eu tenho camisa do Pablo, eu tenho camisa de todo mundo, do Daniel Alves, eu tenho do Orejuela, eu tenho. Torço por todos eles, mas para mim, o São Paulo é maior que todos esses caras. Eu gosto de alguns jogadores, gosto alguns mais, outros menos, mas eu gosto do São Paulo. A minha preocupação é o São Paulo. Então nenhum jogador, nem Arboleda, nem Caleri, nem Rogério Ceni, nem Raí, nem ninguém, na minha concepção, tem o direito de chamar de filha da a própria torcida. Você me desculpa. Então, eu vou continuar sempre torcendo desesperadamente pelo Arboleda. Porque o mesmo Arboleda que vestiu a camisa do Palmeiras, o mesmo Arboleda que falhou nos 2 jogos contra o Palmeiras, no mesmo Arboleda que já falhou em decisão de campeonato, que já falhou em semifinal de campeonato, na própria Neoquímica Arena. Então, eu vou continuar, para mim, eu vou continuar torcendo por esses caras desesperadamente. Mas achar normal que um cara venha xingar a própria torcida de filha daquilo, a torcida que pagou o salário dele, você me desculpa, isso aí tá... Não tem discussão, isso aí não tem negociação. Espero agora que o Arboleda tenha... Porque o futebol é legal por causa disso, né, gente? O São Paulo vai ter agora... eu tô pensando muito por esse lado. O São Paulo vai ter agora a oportunidade, esse mesmo grupo de jogadores, inclusive o próprio Arboleda, que já pipocou 2 vezes na Neoquímica Arena, numa semifinal, naquela final que o Wagner Love fez gol em cima dele. O São Paulo vai ter, tanto o São Paulo como o próprio Arboleda vão ter a chance, mais uma vez, de entrar para a história quebrando o tabu, eliminando o Corinthians, vencendo dentro da Neoquímica Arena. Então, mais uma vez, o futebol vai dar essa oportunidade. Eu vou torcer desesperadamente por todos eles, porque o sucesso desses caras como jogador do meu time é o meu sucesso e a minha alegria como torcedor. Tá? Só para deixar bem claro, para mim o São Paulo está acima de qualquer um desses caras. Daqui 2, 3 anos esses caras vão embora. Eu vou ficar, e muito provavelmente você que me está assistindo também. Vamos lá, gente, ó, hoje, falando na classificação em cima do Palmeiras, teve um vídeo muito legal que eu gostaria muito que você assistisse, indico para você assistir. Os bastidores da FC Play, o canal de streaming do São Paulo, que fez uma reportagem muito bacana, muito bem editada, da classificação da vitória em cima do Palmeiras. Aí, eu assistindo aqueles vídeos, que eu assisti acho que umas 30 vezes, eu fiquei mais orgulhoso ainda do grupo de jogadores. Só para destacar 2 caras que eu queria destacar para vocês. Rodrigo Nestor e Caio Paulista. Os 2 jogadores, vários jogadores deram entrevista. Esses 2 jogadores me chamaram a atenção porque eles dedicaram a vitória ao Pablo Maia, certo? Né? Como todos os outros ali, Alisson, todo mundo. E dedicaram, Rodrigo Nestor e Caio Paulista, dedicaram a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo. Inclusive o seu Rodrigo Nestor, que já foi criticado aqui neste canal, por ter se feito de vítima e falado, a torcida agora me escolheu para Cristo. Importantíssimo o seu Rodrigo Nestor reconhecer e oferecer a vitória para a torcida. Porque somos nós que carregamos, além de pagar salário, somos nós que carregamos vocês nas costas. Há 12 anos que a gente está carregando vocês nas costas. E foi muito legal ver o Caio Paulista, que chegou agora, oferecendo a vitória para a torcida. E eu fiquei muito contente de ver o Nestor, que é um sinal de amadurecimento dele, oferecer para a torcida. Porque nós somos 20 milhões e a gente não está aqui que nem idiota pagando o salário de vocês e sofrendo há tanto tempo. A gente merece sim. O torcedor do São Paulo merece essa classificação. Mereceu essa classificação. Como merece a classificação em cima do Corinthians e um título de Copa do Brasil. A gente merece. Se vocês desempenharem o mesmo papel que vocês desempenharam nos 2 jogos contra o Palmeiras, a chance disso acontecer é muito grande e a gente vai ficar cheio de orgulho. E aí tem detalhes muito bacanas no vídeo, um treino do Dorival no dia anterior falando que o time tinha que ir pra cima, que não podia se amedrontar, que o Palmeiras ia pressionar, tudo aquilo que a gente conversou durante a semana da decisão. Então, gostaria muito que você assistisse, se você quiser, é um programa excelente. E aí, tragicamente, no dia seguinte da classificação, o Natan perdeu a mãe, o lateral. As causas da morte não foram informadas, ele foi dispensado da representação, não deve nem ficar se relacionado. Então, mais uma tragédia envolvendo o familiar. Na mesma semana, no São Paulo, com 2 meninos novos. Então, o mesmo sentimento que eu falei do Pablo Maia vai para o Natan, a mesma coisa.
hora de pensar na família, ficar perto dos seus. O futebol nessa hora é o que menos importa. Então vá cuidar das suas famílias, para você também ter força, pegar essa energia dos seus familiares também nesse momento. A mesma coisa que eu falei pro Pablo Maia, todo o sentimento, toda a força para você, pro lateral Natan, tá? O São Paulo vendeu o Neverton, um menino da base de 20 anos. Foi vendido pro Shakhtar Donetsk. O São Paulo deve receber 3,6 milhões de euros, mais ou menos 20 milhões de reais. E aí, isso gerou um debate nas sessões. Eu não falei disso antes, porque estava no momento de decisão da Copa do Brasil. Eu achei que não era o momento de eu falar aqui sobre essa venda desse jogador. Porque gerou uma polêmica, mau contrato, mal feito, tá vendendo jogador de graça, o menino nem jogou pelo profissional. E aí, esse menino foi vendido, o contrato dele acabaria no ano que vem, então no meio do ano já poderia assinar pré-contrato. Segundo as informações de alguns veículos de imprensa, o São Paulo estaria tentando negociar com ele já teria aberto conversa, só que o staff do Neverton, falei o nome dele? Neverton, estaria colocando um monte de exigência, aí o São Paulo ficou meio de saco cheio, e também, teoricamente, para não vender jogador, como foi pedido do Dorival, a diretoria resolveu vender o menino da base. Até aí, tudo bem, até aí beleza. O staff está fazendo grandes exigências, sempre no condicional porque ninguém confirma, estaria fazendo grandes exigências para o Neverton, área, vai embora. Para não vender o Beraldo, por exemplo, a área também no Neverton, não tem problema. Só que aí também saiu uma informação que o Bertolucci, aquele empresário que o São Paulo deve 45 milhões, é empresário desse Neverton aí. E aí, horas depois de ser confirmada a saída do Neverton, o processo que o Bertolucci está contra o São Paulo, em comum acordo dele, o Bertolucci com o São Paulo, o processo foi suspenso por 120 dias. É aquilo que a gente fala, gente. Não é porque ganhou a Copa do Brasil, está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, que a gente vai deixar de apontar o que acontece no São Paulo. De vir aqui e falar para você o que acontece no São Paulo. A gente não é bobo alegre, a gente está de olho. O torcedor do São Paulo está de olho. Então o que eu quero saber é o seguinte, vai chegar mesmo essa grana, os 20 milhões? Esses 20 milhões vão para onde? Para segurar, para não deixar vender o Beraldo, por exemplo? Ou vão pagar o empresário do Neverton? Não sei. Como a gente não tem transparência nenhuma, a gente não tem clareza nenhuma, o que me resta é ficar acompanhando essas histórias e passando para vocês aqui. Eu não vou deixar de... Sinto muito, eu não vou deixar, por mais que eu esteja feliz, por mais que eu esteja contente, eu não vou deixar de falar aqui o que eu acho mostrar o que está acontecendo no São Paulo. Então eu quero muito saber, esses 20 milhões, para onde vão? Se vai para contratar jogador, para pagar empréstimo bancário, para pagar o empresário, para onde vão? E se mesmo assim a gente vai ter que vender Beraldo, por exemplo, vender os jogadores que estão aí prestes a ser vendidos nessa janela de transferência. Tô de olho, vou passando para vocês, tá? E o Gabi mesmo fraturou a costela, não tem prazo para voltar. Saiu aos 27 do segundo tempo a entrada do Luan. E o Luan que pode jogar amanhã. E o Luan não completou ainda os 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Pode ser, ainda é um dos jogadores do São Paulo, do elenco do São Paulo, que pode se transferir, mesmo tendo renovado o contrato faz pouco tempo. A gente vai falar daqui a pouco sobre o time, eu falo mais do Luan. A premiação, faz o Pix CBF, só pela vaga na semi, o São Paulo faturou mais 9 milhões. Lembrando que o São Paulo entrou na terceira fase, né? Passou pelo Ituano, Sport e Palmeiras. Somando tudo, já são 18,7 milhões e ultrapassou a modestíssima meta dessa diretoria, que era chegar nas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que a meta da diretoria, Campeonato Brasileiro, é chegar numa vaga da Libertadores, Sul-Americana é chegar na final, e a meta do Paulista foi para Cucuia, que era chegar na final, foi eliminado pelo Água Santa. São Paulo e Santos joga amanhã às 4 da tarde, provavelmente com recorde de público, tá vendo? E vai xingar a torcida de filha daquilo. A última parcial, 55 mil ingressos vendidos. Se passar de 57, chegar a 58 mil, bate o recorde do ano, que é contra o Vasco. Aquela vitória dramática em cima do Vasco, onde mais de 57 mil pessoas compareceram no Morumbi. O preço do ingresso não tá aquela exorbitância que foi, né, que o Casares subiu o ingresso para poder pagar os jogadores. Então o ingresso mais barato tava 30 reais, que deve ter esgotado. Vários setores esgotados. Então, mais uma vez amanhã, Morumbi de casa cheia. Infelizmente não estarei lá porque eu terei que trabalhar. Mas, mais uma vez, a torcida lotando o Morumbi, colocando quase 60 mil pessoas lá. Então,
É isso que eu falo, né? O Santos, que venceu o Goiás depois de 12 jogos sem vencer, chega com duas modificações. O Dodô, que vai fazer a reestreia, o Santos anunciou, vai fazer a reestreia, e o Dodge deve entrar no lugar do Rodrigo Fernandes, suspenso. Possível Santos: João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias e Dodô, Dodge, Sandro e Lucas Lima, Lucas Braga, Mendonça e Marcos Leonardo. O Santos começa a rodada com 16 pontos em 14 jogos, 13º lugar, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, fez 15 gols e sofreu 19, tem um aproveitamento baixíssimo de 38%. O São Paulo começa essa rodada na 8ª colocação, dependendo dos resultados, pode até terminar no G4. Tem 22 pontos em 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, fez 18 gols, sofreu 13, 52% de aproveitamento. Desfalque certo o Gabi, Natan não deve ser nem relacionado, o Pablo Maia nem treinou, também, deve estar fora, porque não treinou desde faz tempo que não treina, ainda está se recuperando da perda do pai, e o Luan deve jogar no meio de campo, deve ter a oportunidade. O Beraldo, que se recupera da lesão no tornozelo, voltou a treinar, mas não teve contato físico com os outros companheiros, então tem que recuperar agora para as fases decisivas da Copa do Brasil. Uma novidade boa deve ser o Wellington no banco de reservas. E eu estou muito curioso para ver, não sei se o Dorival vai querer fazer isso, mas eu acho que você também está curioso, de ver o Wellington na lateral esquerda e o Caio Paulista na posição original dele, que é de atacante pelo lado esquerdo. Será que o Dorival vai pensar nisso? Em todo caso, não sei se isso vai acontecer amanhã. Amanhã não estarei no Morumbi, infelizmente terei que trabalhar, mas o mesmo esquema, live do intervalo no Barolo Vídeo, no Barolo Jogos, depois análise coletiva, comentando comentários, a gente se encontra amanhã, tá bom? Siga as redes sociais da sportsbet.io, se inscreva no canal, deixe seu like, eu sempre esqueço de pedir like, ninguém dá like nos vídeos, eu esqueço. Deixa seu like aí, porque aí mais gente recebe, é importante pro canal, pro crescimento do canal. E quando a gente chegar a 510 mil inscritos, aquela blusa de frio do São Paulo vai de presente pra você, tá bom? Fiquem com Deus. Lembrei, agora vai entrar na janelinha o sortudo Dorival e também o vídeo de ontem. Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau!